Imagine uma máquina de precisão absoluta, operando em silêncio dentro de uma fortaleza óssea. O cérebro humano é, sem qualquer dúvida, a estrutura mais sofisticada do universo conhecido. Embora represente apenas cerca de 2% do peso total do nosso corpo, essa rede neural insaciável consome aproximadamente 20% de toda a energia que o nosso organismo produz. É um processador biológico que nunca se desliga, orquestrando desde a batida do coração até a memória mais remota da infância. No entanto, essa sofisticação traz consigo uma vulnerabilidade proporcional à sua imensa magnitude. Quando o fluxo de combustível, o sangue rico em oxigênio, sofre uma interrupção, o relógio biológico inicia uma contagem regressiva impiedosa. A cada minuto de silêncio circulatório, estima-se que 1.900.000 neurônios morram para sempre. O tempo, neste contexto, não é um conceito abstrato. O tempo é, literalmente, tecido cerebral e capacidade de consciência. Neste cenário de urgência, surge o protagonista sombrio do nosso relato, o acidente vascular cerebral, amplamente reconhecido pela sigla AVC. Frequentemente, ouvimos o termo popular derrame para descrever qualquer mal súbito que afete as funções motoras ou a fala. Contudo, a medicina contemporânea ensina que essa palavra pode ser perigosamente imprecisa. O termo derrame sugere um extravasamento, o que de fato ocorre em certos casos. Mas, em muitos outros, o problema é exatamente o oposto: uma obstrução seca e silenciosa. O AVC é um guarda-chuva que abriga duas condições fisiológicas diametralmente opostas. Entender essa distinção é o primeiro passo para desvendar um dos maiores mistérios enfrentados pela medicina de emergência. As estatísticas globais são reais e revelam uma realidade avassaladora. O AVC figura como uma das principais causas de morte no planeta e detém o título de maior causa de incapacidade funcional em adultos. Não se trata apenas de uma estatística hospitalar, trata-se de vidas humanas transformadas em segundos. A conexão emocional com este tema é inevitável quando percebemos que a sutil diferença entre caminhar novamente ou enfrentar uma vida de limitações reside na velocidade da resposta inicial. O impacto socioeconômico vai muito além do próprio paciente, afetando famílias inteiras, tornando o conhecimento sobre essa condição uma ferramenta de sobrevivência indispensável para qualquer pessoa. A máxima médica tempo é cérebro resume a urgência de cada segundo. Existe uma janela de oportunidade crítica onde a intervenção médica pode reverter danos que seriam permanentes. O problema central é que o desconhecimento sobre os tipos de AVC muitas vezes leva ao atraso no socorro. As pessoas tendem a esperar que os sintomas passem sozinhos, sem compreender que o tecido cerebral está sofrendo um processo de morte celular acelerada. Identificar que algo está errado é apenas a primeira metade da batalha. A outra metade é compreender que cada minuto de atraso representa uma renúncia a milhões de conexões sinápticas que compõem quem nós somos. Aqui chegamos ao grande dilema clínico que desafia até os médicos mais experientes. Por fora, os sintomas são quase idênticos: um rosto que entorta, um braço que perde a força ou uma fala incompreensível. No entanto, o que acontece dentro do crânio pode ser um bloqueio total ou uma ruptura explosiva. É um paradoxo cruel. As causas são opostas e exigem tratamentos que, se trocados, podem ser fatais. Administrar um remédio trombolítico para dissolver um coágulo em alguém que sofre uma hemorragia ativa é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Para entendermos onde estamos hoje, precisamos olhar para o passado. Na antiguidade, a função do cérebro era um mistério. Os egípcios, durante o meticuloso processo de mumificação, descartavam o cérebro, acreditando que o coração era o centro do pensamento e da alma.
Aristóteles pensava que o cérebro servia apenas para resfriar o calor do coração. Foi apenas com o avanço das observações clínicas que a humanidade percebeu que o sangue era o combustível indispensável para a consciência. Entendemos que somos sustentados por uma rede de estradas fluidas que alimentam nossos sonhos. Esta jornada pela compreensão da fragilidade humana nos leva ao próximo capítulo essencial desta história, onde as estradas do pensamento enfrentam seu maior desafio. Para compreendermos a magnitude do que ocorre dentro do nosso crânio durante essa crise, precisamos mergulhar profundamente na anatomia do bloqueio. O acidente vascular cerebral isquêmico, amplamente conhecido pela sigla AVCI, é a manifestação mais comum dessa patologia, representando cerca de 85% dos casos atendidos nos hospitais. Imagine uma metrópole vibrante cujas avenidas principais são subitamente bloqueadas por uma barreira física intransponível. O tráfego de nutrientes essenciais e de oxigênio vital para subitamente, mergulhando bairros inteiros em um apagão funcional. Esse bloqueio biológico geralmente se manifesta de duas formas distintas e igualmente perigosas. No caso do AVC trombótico, o inimigo nasce e cresce no próprio local da obstrução. Uma placa de gordura e colesterol, fruto de um processo lento chamado aterosclerose, desenvolve-se na parede da artéria ao longo de décadas até que um coágulo se forma sobre ela, fechando definitivamente a passagem do sangue. É uma traição interna, cultivada silenciosamente pelos hábitos de vida ao longo do tempo. Por outro lado, no AVC embólico, a ameaça assume a forma de uma viajante clandestina e imprevisível. Um fragmento de coágulo, ou mesmo uma pequena placa de gordura, se desprende de outra parte do corpo, frequentemente originada no coração ou nas grandes artérias do pescoço, e navega pela corrente sanguínea como uma mina marítima. Ela flutua livremente até encontrar um vaso cerebral com diâmetro estreito o suficiente para aprisioná-la, interrompendo o fluxo de forma abrupta. Em ambos os cenários, o resultado imediato é o mesmo. O território cerebral, localizado adiante do bloqueio, entra em um estado de colapso energético perigoso. No entanto, a ciência revela que nem tudo está perdido no primeiro instante do impacto. Ao redor da área central, onde os neurônios morrem quase instantaneamente, existe uma região fascinante e desesperadora chamada de zona de penumbra. Esse tecido cerebral encontra-se em um estado de hibernação forçada. Ele recebe sangue apenas o suficiente para evitar a morte imediata, mas não o bastante para manter suas funções elétricas e de comunicação. É precisamente aqui que a verdadeira batalha da equipe médica é travada. O objetivo primordial do atendimento de urgência é resgatar essa zona de penumbra antes que o tempo esgote suas últimas reservas de oxigênio. Se o fluxo sanguíneo for restaurado com rapidez, esses neurônios podem ser despertados e retomar suas funções normais. Caso contrário, a penumbra é implacavelmente engolida pelo núcleo de morte celular, transformando uma perda temporária em uma sequela irreversível. Mas o destino pode apresentar uma face ainda mais violenta através do acidente vascular cerebral hemorrágico, o AVCH. Se o isquêmico é um crime de omissão e bloqueio, o hemorrágico é um evento de transbordamento destrutivo e caótico. Embora seja menos frequente, correspondendo a cerca de 15% dos casos, ele tende a ser significativamente mais letal e devastador. A analogia perfeita aqui é a de um cano de alta pressão que, incapaz de suportar a força exercida em suas paredes internas, explode subitamente. No AVCH, o sangue não falta. Ele transborda para onde jamais deveria estar. O fluido que deveria circular de forma contida e gentil escapa para o sensível tecido cerebral, causando danos por dois mecanismos brutais e simultâneos. Primeiro, o contato direto do sangue com os neurônios é quimicamente tóxico e extremamente irritante para as células nervosas. Segundo, e talvez mais crítico, sob o ponto de vista da física básica, é o efeito devastador da pressão mecânica. O crânio humano é uma fortaleza óssea rígida e sem qualquer espaço para expansão.
Quando o sangue vaza e se acumula, ele cria uma massa volumosa que empurra e esmaga o tecido cerebral saudável contra as paredes internas do crânio, interrompendo funções vitais básicas e provocando uma dor de cabeça que os pacientes costumam descrever como uma explosão insuportável, sendo frequentemente a pior experiência de dor de suas vidas inteiras. As raízes desse transbordamento catastrófico estão, na grande maioria das vezes, ligadas à hipertensão arterial crônica. Anos de pressão excessiva desgastam as paredes arteriais até que elas finalmente cedem sob o esforço constante. Outras vezes, o culpado é um aneurisma, uma pequena fragilidade na parede do vaso que aguarda um momento de pico de estresse para se romper. No ambiente hospitalar, a distinção entre esses dois universos opostos é feita pela tomografia de crânio. No monitor, o AVCH se revela imediatamente como uma mancha branca brilhante, o sinal claro do sangue que se espalha. Já o AVCI exige olhos treinados, pois nos primeiros momentos pode parecer normal, escondendo o perigo até que o resgate da zona de penumbra se torne a nossa única esperança. Essa complexidade nos lembra que o estresse, o sedentarismo e a pressão alta silenciosa da vida moderna são os arquitetos que preparam o terreno para esses eventos, exigindo vigilância constante sobre a saúde das nossas artérias e do nosso futuro. Essa diferenciação crucial na sala de emergência nos coloca diante de um paradoxo terapêutico aterrorizante. O tratamento padrão para o AVC isquêmico envolve o uso de trombolíticos, substâncias projetadas para afinar o sangue e dissolver o coágulo que bloqueia a artéria. No entanto, se esse mesmo medicamento for administrado em um paciente que está sofrendo um AVC hemorrágico, o resultado será catastrófico, transformando um pequeno vazamento em uma hemorragia incontrolável e fatal. É por isso que o diagnóstico por imagem é a peça central do tabuleiro. Um erro na identificação do tipo de evento pode selar o destino do paciente antes mesmo de a primeira dose ser administrada. Para quem observa de fora, a responsabilidade de agir começa muito antes da maca do hospital. O tempo é o recurso mais escasso e cada segundo de hesitação é pago em neurônios perdidos. Para facilitar a identificação rápida, utilizamos o método SAMU. O S é de sorriso. Se o rosto estiver assimétrico, com um canto da boca caído, o alarme deve soar imediatamente. O A é de abraço. Se um dos braços fraquejar ou não puder ser levantado, a força motora está sob ataque. O M é de música ou mensagem. Peça para a pessoa repetir uma frase simples. Se a fala estiver arrastada ou confusa, o centro da linguagem foi atingido. Por fim, o U de urgência. Não espere a melhora, não ofereça água nem remédios para a pressão. Chame o socorro imediato. A rapidez nesse momento permite que a medicina moderna entre em cena com técnicas avançadas. As fronteiras da medicina contemporânea trouxeram intervenções que parecem ficção científica. Para casos isquêmicos graves, existe a trombectomia mecânica, um procedimento onde um minúsculo cateter navega pelas artérias até o interior do cérebro para pescar fisicamente o coágulo e restaurar o fluxo sanguíneo. Já no caso hemorrágico, as equipes de neurocirurgia realizam drenagens precisas para aliviar a pressão intracraniana, ou utilizam técnicas de clipagem para fechar aneurismas que se romperam. Essas intervenções são a prova de que, embora o cérebro seja frágil, nossa engenhosidade técnica aprendeu a protegê-lo com precisão cirúrgica. Contudo, a batalha não termina quando o paciente sai da fase crítica. É aqui que surge o renascimento da consciência através da neuroplasticidade. O cérebro humano possui uma capacidade extraordinária de se reorganizar. Quando uma área é danificada, outras regiões vizinhas podem ser treinadas para assumir parte das funções perdidas. Esse processo de reaprendizado exige paciência, fonoaudiologia e fisioterapia intensa. A fisioterapia e a fonoaudiologia não são apenas exercícios repetitivos, são estímulos motores que forçam o cérebro a se reconstruir.
É o momento em que novas conexões sinápticas começam a traçar caminhos alternativos, permitindo a recuperação da fala e da marcha. O cérebro não é uma estrutura estática, mas um sistema dinâmico que luta para voltar à luz. Apesar de todos os avanços tecnológicos, a ferramenta mais poderosa de todas permanece sendo a prevenção. A ciência afirma que até 90% dos casos de AVC podem ser evitados com mudanças estratégicas no estilo de vida. O controle rigoroso da pressão arterial, o combate ao sedentarismo e a alimentação equilibrada não são apenas recomendações genéricas de saúde. São ordens diretas de manutenção para a supermáquina que sustenta quem somos. Entender a diferença entre o bloqueio e a ruptura nos dá o poder de vigiar nossos próprios corpos com mais clareza e compaixão. Nesta jornada final, compreendemos que o conhecimento é a primeira linha de defesa contra o silêncio súbito da consciência. Cada minuto economizado no reconhecimento de um sintoma é um fragmento de vida, preservado para o futuro. O cérebro depende da nossa vigilância constante e informada. Ao compartilharmos essas informações, distribuímos as ferramentas necessárias para salvar vidas. O tempo corre, mas com a informação correta, garantimos que esse relógio biológico continue a marcar as horas de histórias que precisam ser contadas. O poder de mudar um destino está agora em sua consciência. Se este conteúdo trouxe clareza, compartilhe-o. O vídeo enviado hoje pode ser o socorro de amanhã. Continuemos explorando os mistérios da nossa biologia, sempre com o olhar atento à vida.